Pronto. Bom dia a todos. Vamos dar início à quarta palestra da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, pelo CANVAC. Vai ser sobre o tema a peripneumonia contagiosa bovina e o palestrante é o Dr. Sam Daniel. Uma breve introdução ao Dr. Sam, é um médico veterinário, doutor em Ciências Veterinárias, opção Microbiologia pelo Centro Nacional de Sanidade Agropecuária de Cuba. A sua principal atividade tem sido desenvolvida na área de saúde e sanidade animal, de animais de produção e no laboratório diagnóstico de doenças dos animais. Exerceu várias funções de chefe de secção na província do Namibe e atualmente é chefe de departamento do ISV da Huila e presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola da região sul. Elaborou vários documentos sobre a peripneumonia contagiosa bovina e a sua etiologia. Por acaso, muitos documentos e provavelmente bastante interessantes sobre este assunto. Por isso é a pessoa indicada para nos dar uma palestra sobre a peripneumonia contagiosa bovina. Bom dia, doutor. Pode começar a sua palestra. Bom dia a todos os colegas. Agradecer o convite que a Ordem, que o CANVAC fizeram para que hoje estivéssemos aqui e falarmos um bocado sobre a doença que aflige os nossos criadores nas nossas comunidades. Peripneumonia contagiosa bovina. Em termos de introdução, vamos falar da definição, etiologia, história da doença, da epidemiologia, da patogenia, sinais clínicos, lesões patológicas, diagnóstico e controle da doença. Em termos de definição, dizer que a peripneumonia contagiosa bovina é uma doença grave dos bovinos e de declaração obrigatória da OIE. É causada por Mycoplasma mycoides, MMM, atualmente. Antes era Mycoplasma mycoides small colony, e esse nome foi mudado para MMM, Mycoplasma mycoides. Este micoplasma é um membro de um cluster que compreende 5 micoplasmas que se relacionam geneticamente e fenotipicamente. A infecção aguda resulta num processo inflamatório e sudativo muito severo que afeta a pleura e os pulmões nos animais adultos e a inflamação das articulações nos animais jovens com menos de 12 meses de idade. O cluster do micoplasma compreende Mycoplasma capricolo, Mycoplasma lias, Mycoplasma mycoide capri, que anteriormente era chamado Mycoplasma large colony e hoje em dia chama-se Mycoplasma lias, capri, aliás, Mycoplasma mycoide e Mycoplasma espécie bovino. Estes são os 5 tipos de micoplasma que têm uma relação fenotípica e geneticamente. E isto implica problemas na hora de fazer o diagnóstico. Esta doença caracteriza-se por uma broncopneumonia fibrinosa que envolve a pleura na fase aguda e na fase subaguda ou subclínica e também por sequestros na fase crônica. Produz baixas significativas na produção de carne bovina devido às altas taxas de mortalidade e de morbilidade. Hoje em dia, segundo Massinga e colaboradores, afirmam que as perdas econômicas devidas às medidas de controle da doença, etc., ascende a 44 milhões de euros. Alô? Alguém está a falar aí? Alô? Alô? Pode continuar. Tá, obrigado. Está a me ouvir bem, né? Sim, muito bem. Pode continuar.
agente causal da doença, conforme eu já me referi, é o Mycoplasma mycoides mycoides. Mas também existem vários micoplasmas que afetam os animais de produção. Nós queríamos aqui espelhar, no caso dos bovinos, além do Mycoplasma mycoide, também aparecem os afetados com Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar, Mycoplasma mycoides capri, que muitas das vezes tem sido isolado nos bovinos, o Mycoplasma bovino grupo 7 e o Mycoplasma weinioni. Estes afetam os bovinos. Nos caprinos, temos Mycoplasma capri pneumoniae, Mycoplasma galactiae, Mycoplasma capri capricolum, Mycoplasma mycoide mycoides capri, Mycoplasma putrefaciens, Mycoplasma conjuntivae e Mycoplasma ovipneumoniae. Enquanto aos cerdos, são conhecidos dois tipos de micoplasma, o Mycoplasma iopneumoniae e o Mycoplasma iosinoviae. Nas aves, tem havido muito problema nas aves de confinamento. Aves que de confinamento, sobretudo. Os principais grupos de micoplasma que afetam as aves, temos o Mycoplasma gaiséptico, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma melagridis e Mycoplasma ioae. Estes são os principais grupos de micoplasmas que afetam os animais de produção. Mycoplasma mycoide, propriamente dito, são organismos autorreplicantes mais pequenos que existem. Estes não possuem parede celular e aqui implica problemas no diagnóstico. Tem um tamanho pequeno que varia entre 125 a 500 nanômetros, tem um baixo teor de guanina ou citocina, portanto, isto também tem a ver com problema na biossíntese de proteínas. Produz colônias pequenas, típicas, em forma de ovo frito, como a gente vê aqui à esquerda, uns isolados feitos por nós. Faltam muitos genes para a biossíntese de diferentes proteínas. O micro-organismo, por sua vez, é refratário a muitos antibióticos, significa dizer que é resistente a muitos antibióticos. Apresentam diferentes formas, ou simplesmente são pleomórficos, e necessitam, crescem em meios seletivos com adição de penicilina e acetato de tálio. E também, se necessário, no crescimento, condições de anaerobiose ou aerobiose, cresce a 37 graus e com um teor de 5% de dióxido de carbono. O crescimento pode levar alguns dias. Em meio líquido, o crescimento é visível depois de 3 a 10 dias e no tubo de ensaio apresenta uma ligeira turbidez. No meio sólido, as colônias são pequenas, menos de 1 milímetro, e apresentam esta aparência aqui bonita que está aqui, em forma de ovo frito. Muito importante para conhecermos a epidemiologia da doença, nós sabermos qual é a persistência do agente no ambiente. Mycoplasma mycoide é facilmente inativado pela maioria dos desinfetantes comuns que existem, que tenham pH ácido ou alcalino. Isso, formaldeídos, álcool, éter, etc, etc. Quase todos esses que inativam facilmente o micoplasma. No ambiente, o agente persiste pouco período de tempo, no máximo 2 semanas. Essas características têm forte influência na epidemiologia da PPCB. Em termos de história, muito importante, a doença foi descrita pela primeira vez por Galo em 1564. Segundo Tia Kurt, em 2003, existe um consenso de que a doença teve origem nas estepes russas e espalhou-se para o oeste através do movimento de gado. Dizer que, durante esse tempo, a doença permaneceu sobretudo na Europa, e até na metade do século XIX, ele teve uma distribuição mundial. Desde a vez que foi descrita a doença pelo gado
até no século XVII é que foi possível a distinção da doença de demais febres produzidas ou problema produzido por doença que afetavam os pulmões. Em 1765, distingue-se e descreve-se o aspecto das lesões exudativas que apresentavam os pulmões. Mas também, um artigo publicado em 1773 por Albert Herzen afirmava que o abate em massa de animais e suspeitos era recomendado como uma forma de controlar a doença. A partir do século XX, a doença foi eliminada na maioria dos países, tanto países europeus quanto ao continente americano. Foi eliminado mediante o uso de políticas de sacrifício em massa de animais. Mas foram surgindo vários focos em diferentes países, desde o ano 1900 até aproximadamente no 1990, que a doença ressurgiu na Península Ibérica, tendo afetado, portanto, Portugal, Espanha e Itália. A partir do ano 2000, o continente europeu viu-se livre da doença. Em África, a doença aparece em 1854, na República da África do Sul, através de importação de touros procedentes da Holanda. Uma vez estabelecida na África do Sul, a doença posteriormente estendeu-se na parte norte e oriental do continente, atingindo através do movimento de gado, atingindo até as zonas montanhosas do Quênia. Outra rota que se maneja em África é que a doença pode ter sido entrado na parte oriental, sobretudo na zona da Etiópia e Eritreia, através de importação de gado vindos da Índia. E rapidamente a doença se dispersou para o centro e oeste do continente. Desde aquele então até hoje em dia, o nosso continente permanece, portanto, endêmico na maioria dos países, excepto, conforme vem aqui com a letra amarela, este é o Botsuana, que foi o único país que em 95 conseguiu eliminar a doença através de sacrifício em massa de mais de 320 mil bovinos. Concretamente em Angola. Em Angola, a doença é introduzida em 1880 através dos colonos Boers que migraram da zona de Transvaal, da África do Sul, para o Planalto da Umpata. Estabeleceram na Umpata e o primeiro diagnóstico ocorreu em 1888. A sua rápida dispersão na região deveu-se através do uso de boi de tiro. Uma vez instalada a doença no Planalto da Umpata, começou, portanto, a dispersão no sentido este e norte do país. Já em 1900, começou a se espalhar em diferentes direções no interior, portanto, do país. Em 1921, os serviços competentes na altura importam as primeiras vacinas a partir do Instituto Pasteur, em França, e começam-se as primeiras campanhas de vacinação contra a pneumonia contagiosa bovina em Angola. Durante este período, chegamos até 1940, 1965, são criados os serviços, o Instituto de Investigação Veterinária de Angola. É nessa fase que o Instituto de Investigação começa a produzir vacinas com uma estirpe chamada AM8, isolada a partir do concelho, atual município de Caconde. Com esta vacina foi possível
manter até 75 os casos da doença confinados ao sul do paralelo 14. Tanto nesta região das províncias do Namibe, Huila, Cunene, buscando um bocado quando cubano. Já em 1900, aliás, em 2002, logo após a paz definitiva que o país vive, houve um movimento, portanto, de animais, um movimento não controlado, chamamos assim, de animais da zona sul para este e norte do país. As pessoas que regressavam para as suas áreas de origem, com os seus animais, e o movimento pouco controlado de animais. Isto fez com que a doença se dispersasse em todas as direções do país. E hoje em dia, portanto, temos esta situação aqui nesse quadro à esquerda, que a zona em vermelho significa zona endêmica da doença. Na parte centro, zona em amarelo, temos a zona moderadamente afetada, e a parte em verde, que compreende a zona norte, portanto, constitui a zona pouco afetada. Portanto, não quer dizer que não haja caso, senão uma zona de pouca afetação. Mas, com a saída de animais do sul, também para o norte, através das fazendas que hoje em dia estão a nascer, então também a doença vai indo através do movimento não controlado de animais. A título de exemplo, pusemos aqui alguns casos de doença notificados de 2014 a 2008, pelo fonte ISV. Temos aqui, por exemplo, o quadro aqui desfasou-se, mas temos aqui, por exemplo, em 2014, foram reportados 22 casos, em 2015, 26, 2016, 23, em 2017, 241, e em 2018, 1.555 casos. Portanto, para um total de animais em risco de 15.870, isto dá mais ou menos uma prevalência de 11%. Todas as situações que provoquem concentração de animais constituem um grande risco de infecção. A transumância e as suas consequências também constituem, portanto, um motivo de disseminação da doença. A distribuição geográfica no mundo, conforme a gente vê, segundo a OIE, em 2020, esse mapa tirado do site da OIE, países em azul são países considerados livres da doença, e os outros países têm a doença ou não têm informação. No caso do continente africano, temos hoje em dia uma nova classificação, segundo o Dr. William Manfo. Países em vermelho são os países endêmicos, e os países, portanto, nesta parte central e oeste do continente, são considerados que a doença ocorre de forma exótica. Portanto, no nosso continente, na África subsaariana, atualmente a PPCB é endêmica em muitos países. Na Ásia, não há relatos. E Índia, atualmente, portanto, obteve o status de país livre da PPCB. Susceptibilidade. Hospedeiro. Dizer que os bois índicos, bois taibo, são suscetíveis. O bison americano é suscetível. O iaque é suscetível. O búfalo doméstico, bubalos e bubalis, é suscetível. Enquanto que o búfalo africano, sincero, Kaffir, é resistente à PPCB. Existe outra suscetibilidade que hoje em dia a nossa literatura descreve, que é a suscetibilidade devido à raça, que foi observada em algumas raças africanas. Umas são mais suscetíveis que outras. A idade também do animal, viu-se que os vitelos são menos sensíveis à doença, e a suscetibilidade ou sensibilidade individual aumenta com a idade. Portanto, à medida que os animais vão sendo mais adultos,
então são mais suscetíveis à doença. Transmissão. Portanto, é uma doença que se transmite por exposição direta ou por contacto direto, através de aerossóis. Também, experimentalmente, os animais podem ser infectados através de infecção endobronquial ou inoculação endobronquial. Países livres da doença podem ser infectados com a introdução de animais afetados, quando não são observados as normas descritas pela OIE para a importação de animais. Os mecanismos patogênicos da doença não são muito bem conhecidos até agora, mas descreve-se que Mycoplasma mycoide penetra no sistema nervoso e alcança os alvéolos pulmonares e produz bronquiolites, broncopneumonia, trombose pulmonar e dos vasos linfáticos e provoca artrites ou inflamação das articulações nos animais menores de 12 anos de idade. Existem, ou então são descritas reações de Williams, por Williams em 1852, que descreve que a inoculação cutânea da cepa ou estirpe patogênica de MMM induz edema local com lesões necróticas, que vão de 15 a 25 dias de inoculação que essas lesões aparecem. Esse exemplo aqui, gentileza do CVL da Zâmbia, que nos forneceu essas imagens. Os animais foram vacinados, usaram a parte da tabela do pescoço para serem inoculados e, tanto, produziu, dias depois, vacinação, as tais reações de Williams. São descritas, as variantes anteriores da vacina produziam muitas reações de Williams, mas hoje em dia, até 1,44, depois de várias passagens sucessivas em ovos embrionados, atenuou bastante e as reações de Williams aparecem com pouca frequência. Mas, se nós encontrarmos isso aqui logo após a vacinação dos nossos animais, não podemos nos preocupar, é usar antibióticos. Sinais clínicos. Portanto, o período de incubação é variável. Vai de 3 semanas até 6 meses. E esse período pode ser muito mais curto em condições experimentais ou quando há sobrelotação nas explorações ou nas fazendas. Em zonas endêmicas, como o nosso, o período de incubação e o aspecto subclínico facilitam a dispersão da doença nas manadas, antes da doença ser detectada. Portanto, são descritas as seguintes fases. A fase hiperaguda, onde acontecem sinais respiratórios com febre. A fase aguda, mais prominente, aqui nós encontramos, portanto, descarga nasal, tosse, animal com pescoço estirado, emachação, dificuldade na falta de apetite, etc, etc. Portanto, esses sinais aparecem na fase aguda. E quando abrimos o animal, portanto, encontramos aqueles aspectos todos que vamos falar depois na patologia animal. Existe uma fase subclínica. Essa fase é muito importante, no nosso caso aqui, que a doença é endêmica, que os sinais passam despercebidos e só aparece quando o animal faz algum exercício, ou, sobretudo, estamos nós aqui na zona sul, que temos a transhumância, quando os animais começam a movimentar por causa da transhumância e, portanto, começam a aparecer os sinais respiratórios naqueles animais que tinham a doença de forma subclínica. Na fase crônica, um animal está com uma emaciação total e, quando ao sacrifício, aparece com sequestros pulmonares ou nódulos encapsulados. E descreve-se atualmente outra fase que nós chamamos fase silenciosa, nas zonas endêmicas. Os animais, muitas das vezes, não apresentam sinais clínicos, mas quando são submetidos a algum exercício, aparecem sinais respiratórios seguidos, tanto de um exercício físico. Aqui, nessa imagem, a gente vê inflamação da articulação,
que a doença provoca nos animais jovens, animal com cabeça esticada, cabeça e pescoço esticados, extremidade anterior entreabertas, a busca de ar. Aqui, essa imagem, vemos o animal com salivação, e aqui, esse animal também está à procura de ar para poder respirar. Veja como o aspecto da extremidade anterior. Vamos falar das lesões. Dizer que essa parte é muito importante. Nós podemos encontrar acumulação de líquido amarelo na cavidade torácica, que nós chamamos de líquido pleural. Podemos encontrar o pulmão coberto com material amarelo, chamamos de pleurese fibrinosa. E podemos encontrar o pulmão aderido à cavidade torácica, que nós chamamos de pleurite fibrinosa. O pulmão aparece com aspecto de fígado ou hepatizado. Esta hepatização dá o aspecto de mármore ou aspecto marmoreado ao pulmão, e esses pulmões afetados podem aparecer com cor rosa pálido, vermelho escuro e com áreas avermelhadas. A infecção pulmonar, normalmente, antes se falava que era unilateral, afetava o lóbulo diafragmático, mas hoje em dia, nas investigações, temos encontrado casos em que os dois pulmões aparecem afetados. Pulmão com sequestros, em casos crônicos, infartos renais, adenopatias e artrite. Essas são as principais lesões que nós encontramos, portanto, quando abrimos o animal. A maioria são circunscritas aos pulmões, mas os infartos renais são importantes, aparecem. Os nódulos linfáticos, sobretudo os peribronquiais, aparecem tanto com aumentado de tamanho, hiperêmicos e com infartos. E também, portanto, a inflamação nas articulações. Portanto, aqui descrevemos as lesões principais. Aqui vemos a acumulação de líquido na cavidade torácica, ou que nós chamamos de líquido pleural, gentileza do Instituto Zooprofilático do Abruzzo. Aqui temos o pulmão aderido com material amarelo e líquido na cavidade pleural. Nesta imagem encontramos restos de pulmão aderido à cavidade torácica, tanto gentileza do Samu Daniel. Eles meteram o tórax de uma vaca. Aqui à direita encontramos o pulmão completamente hepatizado e marmoreal, gentileza do Dr. Muuka da Zâmbia. Eu disse que pode aparecer rosa escuro ou rosa pálido, aqui como vê um pouco mais escuro, e este aqui, o aspecto marmoreado do pulmão, está com aspecto com a cor mais rosa possível. Portanto, são essas cores, a diferenciação que nós podemos encontrar quando estamos no matador a fazermos o nosso trabalho de diagnóstico. Podemos ver aqui o depósito de fibrina nos lóbulos, né? Nos lóbulos. Aqui é um caso agudo, de doença aguda pura. Isto foi encontrado no matador do Namíbia. Vejam o depósito de fibrina, também nossa gentileza. E aqui é igual, mas aqui nessa imagem a lesão leva um pouco mais tempo que esta aqui à esquerda. Esta outra lesão aqui, já a fibrina vai ficando, o material vai ficando mais fibroso ainda, mais duro, e não permite, portanto, os lóbulos, os alveolos, os lóbulos, todos estão com depósito de fibrina. E aqui o ar já não passa, o animal fica, portanto, aflito e com dificuldade respiratória. Aqui, a imagem aqui, a primeira, é um aspecto marmoreado típico. Isto foi encontrado no matador do Namíbia. Aqui é um caso um pouco mais recente, que de um lado o micoplasma já afetou bastante, com depósito de fibrina nos lóbulos, nos alveolos, e aqui há uma parte que o pulmão ainda está de forma normal. Significa dizer que a doença vai progredindo
de igual modo, esta imagem aqui, a gente vê as lesões patológicas do aspecto marmoreado bonito, e o outro lado do pulmão ainda não foi fortemente afetado. Do lado esquerdo, nós encontramos os infartos, que nós nos referimos, que aparecem nos rins, que o MM provoca. Isto é gentileza do CVL, Central Veterinary Laboratory da Namíbia. Temos agora o caso de doença, início de uma doença crônica. Aqui, nessa imagem, gentileza do ISAM, estamos a ver aqui um nódulo que começa a encapsular. E, se formos aqui à direita, já encontramos já o sequestro, um grande sequestro pulmonar. Dizia que nossos animais são fortes e resistentes. Nós encontramos este nódulo no animal que foi abatido, e o animal estava normalmente a andar sem problema nenhum. E o nódulo já estava aberto dentro do pulmão. Este nódulo é o mesmo que este aqui. Portanto, esta imagem já está protegida pela ERFRAN, rede de investigação científica da área da veterinária na região da SADC, e aqui estamos nós na altura que estávamos a fazer a investigação sobre a matéria, e esses casos todos são exemplos típicos de sequestros que nós podemos encontrar quando estivermos a fazer nosso trabalho de campo, e isso nos dá indicação de que o animal nos dá suspeita de que é da PPCB, e que os nódulos estão indicativos e próprios da presença da doença. Agora, não podemos nos descurar com isso, é necessário sempre depois fazermos o diagnóstico diferencial com as doenças que cursam com mesmos sinais e lesões. Diagnóstico. Aqui vamos parar e vamos ver uma coisa. São várias técnicas de diagnóstico descritas para Mycoplasma micoide, mas é muito importante termos em conta o seguinte: o isolamento e a identificação da gente são muitíssimo importantes. Portanto, para o diagnóstico da gente, podemos fazer o cultivo microbiológico, as provas bioquímicas, as provas enzimáticas, tais como fixação de complemento e ELISA. Podemos fazer o LAMP. LAMP é um teste que se faz no campo. Imunoblotting, análise clínico e anatomopatológico, técnicas moleculares, genotipificação e sequenciamento. Aqui dizer o seguinte: o cultivo microbiológico é difícil porque os micoplasmas são micro-organismos fastidiosos, por não possuírem parede celular, são mais sensíveis às mudanças bruscas de temperatura. Razão pela qual, para demonstrar, para identificar e demonstrar a presença do agente, é necessário fazer o cultivo. E para isto, é necessário ter-se muito em conta, na hora de fazer a coleta da amostra, ter em conta o meio de transporte. Tem que estar presente o meio de transporte para micoplasma, para manter o micoplasma viável. O tempo da coleta até a conservação não pode passar de 48 horas, quando se for, se a amostra for soro, e se for tecido, uma vez este tecido é coletado, deve ser imediatamente posto em congelação para evitar o crescimento microbiano e a morte dos micoplasmas. Provas bioquímicas são realizadas em laboratório de referência e hoje em dia caíram em desuso por causa das reações cruzadas
que acontece entre os membros cluster dos micoplasmas. A OIE descreve o teste de fixação de complemento e ELISA, que são testes serológicos, são testes que eles descrevem para o comércio animal e para diagnóstico no campo, ou para screening. São usados esses dois testes. Agora, cada um deles tem as suas especificidades. Fixação de complemento detecta imunoglobulina M. No entanto, é capaz de detectar a doença nos primeiros estadios. Enquanto que ELISA detecta imunoglobulina G ou IgG, então detecta animais. Aliás, detecta anticorpos, detecta anticorpos na fase mais avançada e perdura por mais tempo. Por causa da reação cruzada que existe entre os diferentes membros do grupo micoides, aparecem muitos falsos positivos. E quando isso acontece, esses resultados falsos positivos devem ser confirmados por teste de imunoblotting. Imunoblotting é teste confirmativo que detecta proteínas específicas do micoplasma micoide. Por sua vez, a análise clínica é muito importante, sinais respiratórios no animal e as lesões anatomopatológicas que nós acabamos de explicar também ajudam a levar ao diagnóstico. Hoje em dia, os dois testes descritos, tanto fixação de complemento como ELISA, têm limitações e demoram um pouco mais. E agora vem as técnicas moleculares. Técnica molecular através de PCR, amplificação de um segmento de ADN, que são testes que dão resultado em 2 horas, ao invés de esperar horas e horas que demoram os outros testes. Enquanto que os testes moleculares são mais robustos, são mais eficazes e mais fiáveis. Estes baseiam-se na utilização de primer ou cebadores ou iniciadores da reação enzimática, que estão aqui, os primer MM450 e MM451, e amplificam uma porção de 574 pares de base, que é micoplasma micoides. Agora, quando se faz o diagnóstico molecular, utilizando os primers específicos que estão aqui presentes, esse elemento que amplifica o tamanho de 574 pares de base pode ser micoplasma micoide, ou pode ser micoplasma capri. Razão pela qual, para diferenciar e saber qual é o micoplasma micoide, é necessário fazer a genotipificação através da reação de poliformismo dos fragmentos de longitude, ou RLFP. Quando se faz a genotipificação, encontramos este processo aqui. O micoplasma micoide corta em 3 bandas. E o micoplasma micoide capri aparece o corte com 2 bandas. Portanto, uma de 150 e a outra de 280 pares de base. Enquanto que o micoplasma micoide corta 150, portanto, 180 e 380 pares de base, em 3. Isto, quando fizemos isso, chegamos à conclusão, dissemos, não, este sim, com 3 cortes, é o micoplasma micoide. Portanto, diagnóstico molecular, hoje em dia, é o que mais está se usando, porque, repito, é mais robusto, mais eficaz e mais fiável. Com relação ao imunoblotting, conforme eu dizia, é para confirmar os casos falso positivo, determina-se proteína, e nesse caso, o micoplasma micoide aparece com 5 proteínas de diferentes tamanhos. Uma de 48 kDa, 68 kDa, 95 kDa, 98 e 110 kDa. Portanto, tendência atual, nas zonas, no nosso caso endêmico, é necessário, portanto, demonstrarmos o agente no diagnóstico através do cultivo microbiológico, e o mesmo animal onde se faz a coleta da amostra de tecido para o diagnóstico, para o isolamento,
também deve ser coletado sangue para diagnóstico serológico. E a amostra que resultar positiva ao cultivo pode imediatamente realizar o PCR ou técnica molecular para confirmação. Se for o caso, também pode seguir para genotipificação. E, por fim, o sequenciamento. O sequenciamento tem a missão de conhecermos a correlação, a origem geográfica da doença e conhecer a origem geográfica da doença e a elaboração de árvores filogenéticos para saber a origem da doença, etc, etc. Muito importante, no campo temos que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, tais como a peste serológica ou uma anemia hemolítica, que cursa também com sinais respiratórios, tuberculose miliar, Mycoplasma bovis, muito importante, também IBR, rinotraqueite infecciosa bovina, também cursa com sinais respiratórios, e vírus sincitial respiratório bovino. Esses também são doenças que cursam com sinais respiratórios e cada um tem a sua particularidade com relação às lesões patológicas. Tratamento. É um micro-organismo que é refratário à maioria dos antibióticos, é resistente à maioria dos antibióticos. A FAO, a OMS, não recomendam o uso de antibiótico para tratamento da peripneumonia contagiosa bovina, mas os antibióticos são amplamente usados para o tratamento da doença em África. O que acontece? Uma boa parte dos antibióticos atuam na parede celular para poder fazer o seu efeito. E o micoplasma carece de parede celular. Logo, os micoplasmas que atuam na parede celular não têm efeito aos micoplasmas. E para poder combater a doença, é necessário antibióticos que atuam na biossíntese de proteína. É nesse caso que existem vários estudos que estão sendo já feitos e que continuam sendo feitos para se encontrar formas de encontrar antibióticos eficazes que consigam fazer efeito ao MMM. É o caso, por exemplo, deste estudo elaborado pelo Wetley, controle da pneumonia contagiosa bovina e papel dos antibióticos. Nesse estudo, encontrou-se que a donafloxacina demonstrou atividade contra a MMM, mas recomenda-se que os estudos continuem. Recentemente, 2019, em dezembro, foi publicado um estudo sobre a avaliação da nova geração de macrólidos para o tratamento da metafilaxe da pré-pneumonia contagiosa bovina em gado infectado experimentalmente. Esse trabalho foi conduzido na República da Zâmbia pelo nosso colega Mohuka e chegou à conclusão que a tularomicina demonstrou alguma ação micoplasmicida in vitro, cuida, atenção, não em vivo, in vitro, demonstrou uma atividade de 80% contra a MMM. Outro estudo realizado por nós, na qual avaliamos 4 tipos de antibióticos diferentes, tailosina, oxetraciclina, minoxiclina e enrofloxacina. Aqui é o rango descrito pelo Han, aqui são isolados. Nós testamos 2 isolados, isolado SD15 e isolado NB15. Todos esses isolados provenientes da província do Namibe foram testados contra este antibiótico e encontramos que as estirpes eram resistentes à enrofloxacina. O rango é de 0,2 a 0,5 e estavam a 0,12 e até 0,25. Portanto, esse isolado NB5 foi altamente resistente
a enrofloxacina. Enquanto que a oxitetra, que nós usamos amplamente para tratar os animais, a tairosina, estiveram nos rangos normais descritos pelo Han. Repito, este estudo é in vitro. Reconhecemos que foi realizado com poucos isolados e poucos antibióticos. Recomenda-se utilizar mais estirpes e mais antibióticos para continuar a comprovar a concentração mínima inibitória dos antibióticos frente às estirpes da PPCB. Tendo chegado à conclusão que essas estirpes que foram avaliadas nesse momento apresentaram suscetibilidade in vitro aos antimicrobianos estudados. Agora, aqui podemos nos perguntar, é possível tratar animais com antibióticos ou não? Bom, vários estudos revelam que os antibióticos, sobretudo o grupo das tetraciclina, etc., estes têm alguma certa atividade sobre o micoplasma, mas não eliminam ou não esterilizam o agente. Aparentemente, o animal melhora os sinais clínicos e melhora o estado do animal, mas esse animal fica portador assintomático. Quando tiver motivo de exercício, transhumante, etc., esse animal pode manifestar os sinais e a doença assim aparecer. Portanto, tratamento deve ser sempre combinado com a vacinação. Controle da doença, muito importante aqui. Nenhum método sozinho é capaz ou é suficiente para eliminação da doença nos países afetados. São descritos que tem que haver combinação de fatores. Nos países afetados, para controlar a doença, deve-se aplicar sacrifício de animais, controle estrito de movimentos, uso da vacina e o uso de antibióticos. Mas exemplos históricos demonstram que a combinação dos primeiros 3 fatores conseguiu erradicar a doença em muitos países. Vejamos que os países que têm a doença, que conseguiram erradicar a doença, não fizeram uso de antibiótico. Usaram sacrifício de animais, controle de movimento e a vacinação. Mas também, para se poder aplicar esses 3 primeiros fatores, no nosso caso, que temos a doença endêmica, é necessário vários fatores. Essas 3 medidas vai depender muito da vontade política e da disponibilização de recursos financeiros. Portanto, repito, é possível erradicar ou reduzir a doença, portanto, até a prevalência muito baixa, usando sacrifício de animais, combinando esses 3 métodos, sacrifício de animais, controle estrito de movimento e o uso de vacinas. E aqui vai depender a vontade política do Estado em, primeiro, ter consciência que essa doença é importante. O país que tem a doença está proibido a importar, está proibido a vender, a exportar, está proibido a exportar produtos e derivados bovinos. Então, nós temos um efetivo superior a 3 milhões de bovinos. E temos pessoas que estão a fazer um trabalho bom nas suas fazendas. No futuro, se quiserem exportar, não podem fazer, por causa da restrição imposta da doença. Então, é necessário trabalhar-se fortemente. Se queremos ter uma pecuária forte, necessitamos investir fortemente nas medidas de controle. Outra forma de controle estão as estratégias definidas pela OIE, que são estratégias de vigilância. Portanto, a vigilância clínica, que deve ser feita por todos nós,
profissionais, paraprofissionais de veterinária, etc, etc, nos postos onde cada um estiver colocado. Vigilância patológica significa detectar as lesões patológicas típicas nos matadouros e nos locais de matança. Vigilância serológica, portanto, fazendo coleta de amostra por laboratório, e a vigilância do agente etiológico, que tem a ver com a coleta de amostra, o isolamento da agente, etc, etc. Esses materiais todos estão neste capítulo 11.5 do Código Terrestre da OIE sobre infecção por micoplasma micoide. É livre, a pessoa pode consultar e todas as informações estão contidas aí. Nós dissemos que causas da permanência da PPCB em Angola. A doença ainda persiste até hoje no país por causa das práticas próprias dos criadores tradicionais. Transumância e as suas consequências, a convivência dos animais sãos, doentes e debilitados no mesmo ponto, pouco controle no comércio de animais e na sua mobilidade, insuficiência de recursos humanos, insuficiente ou não disponibilidade de recursos financeiros para os programas de luta e controle da doença, insuficiente legislação sobre a matéria, debilidade ou insuficiência no sistema de diagnóstico, insuficiente cadeia de frio, baixa cobertura vacinal, débil controle de movimento animal, falta de zonificação e também baixos salários que oferecem os profissionais da veterinária ou de pecuária aqui neste país e a pouca vontade política que nós observamos na resolução do problema das doenças de animais. Esses fatores são enumerados como principais fatores da permanência da doença em Angola. Compromissos internacionais. Estamos ligados agora à rede de pesquisa científica ERFRA, na região da SADC, na qual nós nos fizemos representar. Existe a missão, tanto da região como do continente e do mundo, é a eliminação ou erradicação da doença até 2030. Será possível? O nosso país faz muito pouco para cumprir com a meta. De maneira que nós trabalhamos até hoje, será difícil cumprir com essa meta da eliminação da doença até 2030. Há toda a necessidade de que se elabore e que se aprove um programa propriamente dito de luta e controle, para que esse programa seja, com todos os seus itens, e seja levado e aplicado em todo o país, para que, num futuro não distante, nós não possamos mais falar dessa doença, porque é uma doença de fácil controle e erradicação. Se nós tivermos um programa bom, um programa bem elaborado, vamos definir zonas, por exemplo, vamos começar, por exemplo, na Zona Norte, vamos definir na Zona Norte, zona pouco afetada, começamos a trabalhar aí para limpar aquela zona e declarar aquela zona livre. Depois vamos descendo e chegar até na zona endêmica. Mas trabalhar assim, de maneira global, conforme temos feito e fizemos pouco, então acreditamos que será difícil e em 2030 ainda teremos a doença morar conosco aí por mais e mais anos. Em forma de conclusão, dizer que a doença existe no país e representa um sério problema para o crescimento da pecuária nacional. É necessário sensibilizar os decisores no sentido de investir no programa de luta e controle da pneumonia contagiosa bovina. E, portanto, a elaboração da legislação complementar e maior envolvência do Estado nesta matéria. Obrigado pela atenção. Obrigado. Deixa-me só ativar o meu vídeo. Muito obrigado, Dr. Sam. Foi uma palestra muito, muito boa, foi fantástica, realmente. Eu que sou de pequenos animais, estive a rever tudo sobre peripneumonia e foi bastante elucidativa.
e acredito que pessoas como você a trabalhar nesta área, se lhe dessem esse apoio do Estado, que estaríamos já a erradicar a doença. Até 2030 acho que há muitas doenças para erradicar e não sei se vamos ter tempo para erradicá-las todas. Temos aqui algumas perguntas. O bastonário está para pedir para levantar a mão. Pode falar, doutor Jordão. Ele levantou a mão. Eu vou-lhe fazer as perguntas que estão aqui. Ok. Pronto, estão todos a dizer excelente apresentação. Obrigado. Tenho aqui uma pergunta. Doutora Jordão, pode falar. Alô. Sim, senhora. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Depois de ouvir a apresentação do colega Samo, eu fico preocupado, né? De forma que, de facto, até agora o país nunca teve um programa bem arrumado para o controle dessa doença. E, como disse a doutora Cristina, que, de facto, temos uma tarefa enorme, porque há muitas doenças que estão como meta para 2030. Bom, é só para partilhar com os colegas. Durante esses anos todos, nós tiramos o tirosina. Tirosina foi o produto que foi utilizado, recomendado, bom, dentro do país, que a gente utilizou. Eu não sei se esse produto tinha a sua eficácia ou não. Era só isso. Tá bem, doutor. Obrigado pela pergunta, doutor Jordão. A tailosina está dentro dos antibióticos encontrados que tenha uma certa atividade contra o micoplasma. Mas, conforme eu disse, eles não eliminam o agente. Uma vez aplicado no animal, o animal melhora o quadro clínico, mas não elimina o agente. Todo esse estudo que foram feitos sobre esses antibióticos que poderiam ser usados são estudos feitos in vitro, não in vivo. Portanto, o comportamento dos antibióticos e da própria estirpes in vitro tem sido diferente em vivo. Talvez seja porque até agora ainda não é bem claro o mecanismo patogênico da doença, como que ele parasita, como que ele consegue destruir os pulmões. Esse mecanismo ainda não é bem claro. Tudo que existe ainda são teorias. E os cientistas continuam a estudar para esclarecer bem o mecanismo patogênico da doença. Agora, antibióticos é aquilo que eu disse. A tailosina e a oxitetraciclina, tanto os LA, os de amplo espectro, todos esses apresentaram atividade in vitro contra a micoplasma micoide. Mas quando se aplica em vivo no animal, encontramos essas situações que não esteriliza o agente ou não mata o agente, mas melhora o quadro clínico do animal. Mas esse animal fica portador assintomático. O doutor Vladimir também levantou a mão. Agora há uma quantidade de pessoas que levantaram a mão, eu depois leio as perguntas. Doutor Vladimir. Então, bom dia. Bom dia. Agradecer ali o trabalho que o doutor Samo apresentou. Está de parabéns. É um desafio que temos levado juntos a cabo. E é uma pena porque os técnicos do Ministério têm essa informação, porque a PPCB podemos fazer tudo com esses antibióticos todos que o doutor disse, só vai mesmo aliviar. Muda o quadro, o animal recupera, mas é mesmo um portador. E as soluções que nós apresentamos são difíceis, precisamos ter coragem. Esse sacrifício em massa, temos que estar preparados. Mas é uma das soluções se nós quisermos dar mesmo passos significativos.
Então, dizer que a nossa realidade, para termos um sacrifício em massa, é preciso ter mesmo uma coragem muito, muito grande. Termos mesmo um apoio superior muito... É quase impossível para a nossa realidade. Mas dizer que os técnicos estão preparados, o Dr. Samo continua a trabalhar, nós na Faculdade de Medicina Veterinária temos lá 2 professores que também estão aí no fundo com a PPCB, dizer que tem várias estirpes ali que precisamos também identificar uma por uma, porque eu acredito de tantas mutações que têm sofrido, nós já temos uma estirpe angolana que também precisamos identificar bem. Mas é mais para agradecer e dizer que estamos juntos e o meu muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Vladimir. O doutor Jorge também levantou a mão. Nedvili, não sei se disse bem. Pode falar, doutor Jorge. Não sei. Se calhar foi por engano. Pronto, temos aqui algumas perguntas no bate-papo. Eu vou dizer uma da doutora Cleonice Costa, que pergunta: a presença de pleurite fibrosa é em Angola sinal absoluto de peripneumonia contagiosa bovina? Repete, doutora, faz favor. A presença de pleurite fibrosa é, aqui em Angola, sinal absoluto de peripneumonia? Se vê uma pleurite fibrosa, certeza que é peripneumonia? Ou pode ser outros... Pode ser outras. Aqui o mais importante é temos que unir mais elementos, porque há muita... Nós podemos confundir, por exemplo, com a pastorela ou com Mycoplasma bovis. Então, aí temos que recorrer ao diagnóstico diferenciado. Quer dizer, logo que nós encontramos pleurite fibrosa, não podemos logo desconfiar que seja Mycoplasma micoide. Portanto, temos que suspeitar e depois fazermos a pesquisa. Ok. A doutora Ana Isabel pergunta: animais selvagens podem contrair a doença? E quais são para além do búfalo? Se tem alguma experiência nisso? Com relação a animais selvagens, não temos ainda muita matéria sobre o assunto. Mas a doença é descrita como doença propriamente dos bois, né? Descrita como doença propriamente dos bois, e o animal selvagem que normalmente se encontrou que se trabalhou e se encontrou que é resistente é o búfalo africano. Agora, outros animais selvagens não temos, não são assim afetados ou não são suscetíveis tanto à doença. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Estão a dar os parabéns. O Dr. Dombolo diz que o IEC, Informação, Educação e Comunicação, é uma ferramenta importantíssima na prevenção, controle e erradicação desta doença e outras mais. O IEC? Eu não faço ideia o que é o IEC. IEC é Informação, Comunicação. Informação e Educação, ok. Informação, que vai informar e educar e sensibilizar a população. Ok, pronto. Parabéns. O doutor Caprego dá os seus parabéns e sugestão: repetição da palestra em data a acertar, dirigida particularmente aos criadores associados ou não em cooperativas e outros grupos a identificar, como por exemplo polícia, justiça, etc, etc. É uma sugestão que dá. A organização é da ordem, a ordem propõe e nós estaremos dispostos. E nós estaremos... Muito obrigado. Vamos lá ver se os outros, se as cooperativas e etc. e polícia estará interessada. A doutora Elsa Fortes pergunta: gostaria de saber qual é a recomendação para os matadores após constatação das lesões anatómicas. Descarte da carcaça total? Por acaso era essa pergunta que eu também ia lhe fazer. Se aparecem as lesões anatómicas, o que é que fazem com a carcaça? Qual é a decisão sanitária? O ditame é o seguinte:
o animal com pneumonia são descartados os pulmões e a carne é consumida. Agora, atenção. O animal, se tiver com muita emachação, animal muito caquético, este tem que ser queimado. Agora, se o animal tiver em bom estado de carne, descarte, decomiza os órgãos afetados e a carne pode ir para o consumo humano. Porque, até ao momento, a doença não constitui zoonose. Esta é a boa nova. Valha-nos isso. O Dr. Jorge, que está com a mão no ar, mas escreveu aqui a pergunta. Já que se fala também da pouca vontade política, acho que o Ministério da Agricultura ou Pecuária deveria se fazer presente nesta palestra. Não sei se... Ok. Foi uma sugestão, também acho, também estou concordo. Essa sugestão é boa. É bom que essa já, porque o que acontece? Quando há esse tipo de trabalhos acadêmicos, não sei quem, os políticos ou os decisores não aparecem. Não aparecem nunca. Depois não conseguem tomar decisões, porque nós acompanhamos noutros países do mundo. Nenhuma decisão é tomada politicamente, sem passar pela área dos expertos. Os expertos fazem que dão aos políticos, os políticos executam. Nós aqui é o contrário. O político quer fazer tudo lá no gabinete sem ter a noção técnica, por isso falhamos. Pois é. Mas esta palestra vai estar gravada, portanto, depois pode-se enviar o link para estes órgãos de decisão, que espero que depois vejam. O Dr. Jordão está outra vez com a mão no ar. Quer falar alguma coisa, doutor? Pode falar? Dr. Jordão? Ok. Doutora Julieta? Está-me a ouvir? Doutor Jordão, sim, pode falar. Olha, para dizer que nós mandamos o convite, concretamente o link, para o seu ministro da Agricultura, eu próprio mandei, para o Ministério da Agricultura, através do Espaço Minagrif, e os criadores, através do Dr. Ogata, para a Cooperativa do Sul, e o senhor presidente da Cooperativa do Centro de Benguela, e o Rui Cruz, da Cooperativa de Cambatela. Portanto, foram convidados, eu mandei o link para toda a gente, explicando a necessidade de participar. Porque muita gente, porque o tempo, diz que é o tempo de trabalho, 9 horas, para nós temos outras tarefas. Bom, é questão de ver que as palestras, que momento ideal para poder atingir todas as pessoas. Portanto, o caso do Dr. Agostinho, disse que não podia estar porque será muito coisa. Será que são indivíduos para nós que devia estar conosco para partilharmos essa informação, sobretudo o elemento que está na área de diagnóstico, né? De análises clínicas, portanto, podia dar algumas contribuições para isso. Agora, em relação à vontade política para a eliminação em massa dos animais, como disse o Dr. Katinda, ou o próprio Dr. Samo, a vontade política, para mim, é a coisa fundamental. Porque quando faz a eliminação em massa, temos que ver a questão de compensar as pessoas, é dinheiro, a compensação, em todos os países que fizeram esse trabalho, primeiro, eliminação, com base a compensar as pessoas. Portanto, temos que a disponibilidade política das pessoas, crer que a indústria animal tem a sua importância, a indústria animal precisa de ser cuidada, como cuidar, são N fatores, só entrar na cadeia de valor, desde a produção primária até a mesa do consumidor, há uma série de sequências de atividade que, de facto, os médicos veterinários são obrigados a responder. Obrigado. Obrigado, doutor. Com relação à vontade política, nós acompanhamos experiências, vou compartilhar aqui com os colegas, a experiência da Zâmbia. A Zâmbia, recentemente, fez um trabalho muito bonito aqui na zona do distrito de Kazungura, muito próximo aqui da nossa fronteira com Caprivi.
Para eles, esta era uma zona endêmica para eles, porque conflui aí um pouco com Caprivi, um pouco com Angola. E o que eles fizeram? Não, nós aqui não temos legislação, precisamos da legislação sobre compensação. Eles têm, mas o que eles fizeram? Fizeram um trabalho de testagem em massa, usando os testes serológicos que existem, que nós já falamos aqui. Usaram ELISA, questão de complemento, teste em massa naquela área de Kazunguri. E os animais positivos, todos foram abatidos. Os criadores foram compensados não com dinheiro, senão com espécie. O que é que eles fizeram? Os animais que foram abatidos foram levados ao matador. Quem comprou é um matador, porque o sistema deles era organizado. O matador comprou os animais. Com o dinheiro que o matador pagou, eles foram comprando animais jovens, novilhas, novilhos, e foram entregando aos criadores. Nós também, no futuro, podemos adotar essa experiência. É um país vizinho e surtir os seus efeitos legais. Portanto, quando nós falamos de compensação, estamos a pensar sempre em dinheiro. Não. Nós temos um exemplo também concreto. Namíbia, aqui, nosso vizinho, que está mais organizado que nós. Nós temos um criador nosso, angolano, da região do Iona, na província do Namíbia. Cansou-se de viver do nosso lado. Decidiu atravessar há anos atrás o rio Cunene para mudar-se para a Namíbia, porque na linha da fronteira a família são as mesmas de um lado e do outro. Atravessou o rio com seus animais. Poxa, na Namíbia. Eles na autoridade veterinária funciona. O que fizeram? Foram na manada, como sabe que a manada vinha da zona infectada, que é da nossa zona vermelha, que é a nossa, e pegaram, testaram os animais. Segundo a OIE, numa manada, se um animal testar positivo, a manada é considerada infectada. Portanto, sacrificaram todos os animais do criador. Levaram ao matador da Mético, é um chacate. Os animais foram abatidos todos. E o criador foi compensado depois com outros animais. Portanto, isto são experiências dos nossos países vizinhos que, quizás, nós também podemos adotar com uma boa organização, no futuro pode-se fazer. Sim, senhora, pois porque dar dinheiro às vezes depois também não resulta muito bem. Essa seria uma boa hipótese. Temos mais pessoas com a mão levantada. O doutor Dom Bolo. Obrigado. Vou falar um pouco sobre a compensação. Portanto, o que nós estamos aqui a sugerir do sacrifício dos animais tem que depender diretamente com a prevalência da doença na zona onde nós vamos trabalhar. Dissemos que temos 3 milhões e 80 mil animais no país. 3 milhões e 200 estão na zona infectada. Com isso que acabou de dizer o colega Samuel Daniel, que um animal positivo na manada, considera-se a manada positiva e se abate todos os animais, quer dizer que nós iríamos eliminar mais de 3 milhões de animais. Não sei qual é a prevalência da doença, ninguém sabe. Nesse momento, ninguém pode dizer dos 1.000, não sei quantos manadas que nós temos, quantas é que estão, qual é a prevalência da doença. Então, há trabalhos prévios que nós temos que fazer antes de chegar a essa decisão de ir para o sacrifício. Por isso que nós estamos a falar aqui, e já se discutiu isso muitas vezes, mesmo a nível da SADC, principalmente. E no caso da Angola, o que se recomendou é que de 3 a 5 anos seja feita uma boa campanha de vacinação, com um controle do movimento dos animais e com as competentes colheitas de amostras para fazer as análises no laboratório. Depois de 5 anos de uma boa cobertura vacinal, acima de 75%, 80%, aí poderemos passar às outras fases, porque é muito animal a sacrificar. Querendo ou não, dando animais ou dando dinheiro, vem acabando tudo na mesma coisa, é dinheiro, porque o animal tem que sair de algum sítio e você tem que comprar. O Estado não tem animais, e é bovino, não se reproduz como suíno, que num ano você pode ter 1 milhão. Por isso, nós tínhamos, o que se tinha sugerido era que no sul da Angola seria a vacinação durante 3 a 5 anos.
No centro do país, nas zonas limítrofes com o sul, poderia ser a mesma coisa e introduzir a testagem. No norte, no caso de Cabinda, por exemplo, que tem 3.000 animais, que são talvez 10 ou 12 manadas, aí sim se podia fazer a testagem e, em função do resultado, decidir o que tomar, porque se fosse para indemnizar, seriam talvez, tanto os rebanhos lá têm 20 cabeças, 30 cabeças, não tem o mesmo custo que indemnizar no sul. Essa é uma coisa que nós temos que prestar atenção, porque seja qual for a forma como nós vamos, no fundo, indemnizar, dando animais ou dando o dinheiro, tem que se ter o dinheiro para dar às pessoas. E nós temos maior parte dos animais concentrados no sul do país, que é a zona infectada. Obrigado. Obrigado, doutor Dombo. Eu não sei se os colegas entenderam bem. Eu não disse que tem que se sacrificar os animais. O que eu disse é que exemplos históricos demonstram que, para o controle da doença, combinando os 3 primeiros fatores, dizia eu, sacrifício de animais, com controle de movimento e vacinação. A combinação desses 3 fatores foi usada em diferentes países que hoje em dia estão livres da doença. Agora, concordo com o doutor Dombolo que nos países endêmicos, como o nosso, onde não é possível aplicar a medida de sacrifício em massa. Não é possível aplicar nos países endêmicos. Tanto mais que os animais, 99% dos animais pertencem ao setor familiar, ao setor tradicional. Logo, é difícil aplicar a medida de sacrifício em massa. Agora, sim, aqui só não concordo com o doutor que nessa parte, na zona endêmica, sim, é necessário fazer-se a vacinação. Eu disse isso. Vacinando bem e com boa cobertura, conforme o doutor disse, nós podemos chegar lá em 5 anos consecutivos. Mas é uma vacinação de verdade, não essa vacinação que temos feito hoje. Portanto, podemos, o que a OIE também orienta nos países endêmicos como o nosso, é mesmo fazer uma boa vacinação com uma cobertura, se possível, acima mesmo de 80%. Se nós fizermos isso em 5 anos consecutivos, uma boa campanha, aqui vamos voltar mais na vontade política, com uma boa vontade política, entender que essa doença é importante, não tratar a doença como se estivesse a tratar assunto administrativo, então nós vamos chegar lá. 5 anos consecutivos, fechamos, por exemplo, o Sul. Todos os meios disponíveis no país, direcionamos para as 4 províncias do Sul. Vamos limpar o Sul de Angola. Em 5 anos consecutivos, nós conseguimos resolver o problema. Até podemos reduzir a prevalência da doença zero. Portanto, repito, nas nossas condições, no nosso país, não é possível aplicar a política de sacrifício em massa. Mas sim, temos que fazer uma vacinação de verdade, com um estrito controle de movimento. Não aquilo que nós observamos hoje. Os animais saem daqui todos os dias para o norte, para o centro, saem com certificado, sim, às vezes, passaram pelo serviço nosso ou pelas administrações municipais. Esses animais não são testados. Saem com certificado clínico. Não sabemos o estado desses animais. Essa é a razão, hoje em dia, de surgimento de casos, por exemplo, no norte do país, de muitos casos. Então, vamos lutar, sim, na zona, conforme o doutor disse, na zona vermelha, fazer uma vacinação propriamente dita, com todos os meios. E se nós o fizermos, 5 anos, é possível nós podermos reduzir, pelo menos a níveis mais baixos, a prevalência. Dizer também que a pneumonia contagiosa bovina é doença de difícil eliminação, não custa. Não custa eliminar a doença. É de fácil eliminação. Vacinas, 3, 4 a 5 anos consecutivamente, com uma cobertura acima de 80%, consegue eliminar a doença. Todos os países eliminaram. Botswana eliminou, Namíbia só ficou, só na fronteira com Angola, se considera a zona sul.
a única parte onde ficou a doença. A Zâmbia fez um trabalho de testagem massivo, também conseguiu. Estão a aplicar já hoje para obter um estatuto de país livre. Nós podemos fazer, nós nesse momento não conseguimos ter estatuto de país livre, mas podemos ter estatuto de zona ou compartimentações livres. Podemos começar pelo norte mesmo, onde tem poucos animais. Limparmos o norte e declararmos o norte de Angola livre nos próximos anos da PPCB. E vamos ficar só a lutar para a zona centro e sul. Obrigado. Antes de voltar a ler as perguntas no bate-papo, o Dr. Moras está com a mão levantada. Pode falar, doutor. Sim, bom dia, os meus parabéns ao Sam, companheiro. Obrigado, juntos. Qual é a opinião? Acho que nós já discutimos isso, Sam, várias vezes, mas gostaria de saber hoje, agora, o que é que pensas sobre a necessidade de estabelecer uma linha vermelha semelhante à que foi estabelecida no norte da Namíbia para limitar a circulação de animais? Porque isto de dizer que vamos vacinar e depois permitimos a circulação de animais. Se houver uma linha vermelha estabelecida desde o Namíbia até ao Quanto Banco, não sei se no paralelo 13, se no 14, se no 15, isso é uma questão a definirmos. Sem o estabelecimento dessa linha, creio que não vai ser possível o controle e a erradicação da doença no Sul. Porque os animais circulam, os caminhões circulam com os animais, continuam a circular os animais, creio que ser bastante difícil. Qual é a tua opinião? Obrigado, doutor. A opinião do doutor é bem-vinda. É necessário que, primeiro, que a autoridade veterinária seja reposta. Essa é a primeira questão. Logo após, os serviços de veterinária devem trabalhar em colaboração com outros organismos do Estado. Digo, por exemplo, a Polícia Nacional. E também deve-se trabalhar na elaboração do regulamento. Porque realmente os caminhões saem todos os dias daqui da região sul para o centro-norte do país e levando tudo. Com esse movimento não controlado, ou pouco controlado, eu chamo isso de movimento pouco controlado, faz com que as doenças se dispersem, saiam da sua zona de conforto e vão se adaptando em novas zonas. Agora, já me lembro na altura, não sei se o doutor Dambolo se lembra disso, já estava a falar disso, de colocação, primeiro não de uma linha, pode ser duas linhas. Uma aqui na zona, no limite da zona sul para o centro, e a outra, portanto, quem chega quase já entrando nas imediações da capital. Pode-se criar esses cordões, mas é necessário serem regulamentados. E que tenha apoio de outras estruturas que são coesivas, e trabalhar no sentido. Eu até estive a pensar, é uma ideia minha, vou lançar aqui na palestra dos colegas, já estive a pensar no sentido de talvez escrevermos para proibir o movimento desorganizado do gado. Gado para abate já não pode sair da zona da maternidade para outras zonas. Vamos ver se no futuro podemos permitir só a saída de animais para criação. Os animais devem ser abatidos cá, embalados cá. Quem quiser comprar carne, ainda tem que vir comprar já carne abatida. Não sei se é uma medida um pouco mais radical, mas estamos a pensar nisso. No futuro, vamos fazer chegar isso aqui em direto. Tentamos conversar com a cooperativa de criador de gado. Passamos essa informação. Por quê? A gente vê, o criador não vive do gado. O criador não beneficia do gado. Quem está beneficiando do dinheiro do gado são os comerciantes ambulantes, que tiram o gado daqui, levam, vão vender em grandes centros comerciais. Mas se não, que tal uma medida como esta? Gado para abate já não pode sair, mas pessoas que venham comprar já o produto processado. Tem matadores aqui, tem 2 matadores bons. Isso também vamos potenciar os matadores daqui poderem abater e processarem a carne. Portanto, é uma ideia que nós temos e que vamos amadurando com os colegas e um dia, quem sabe, através da ordem, pode sair como um documento. Mas o cordão é importante.
O cordão impõe-se. E os animais não podem sair sem controle serológico. Temos que ver, junto com a ordem, com a própria instituição, e saber como é que podemos trabalhar nisso, e o IVE também. Como é que podemos fazer operacionalizar esta ação? Porque, do contrário, os animais vão continuar a ir e as doenças vão continuar a ir em todas as direções do país. Ok, então eu vou continuar a ler as perguntas aqui do bate-papo. A doutora Julieta diz parabéns pela visão em ciência. Como sugerias o combate a esta doença, à pneumonia, com a ação política por regiões ou por províncias, com só a ação dos profissionais da classe? Como podemos definir a doença? Peripneumonia ou pleuropneumonia contagiosa bovina, já que até afeta a pleura do pulmão? Isto são várias perguntas, mas acho que já respondeu-se a algumas, como surgiu o combate a esta doença. Portanto, acho que isso já Como foi surgiu o respondido. combate à doença? Como sugeria o combate a esta doença? É isso que acabamos de falar agora. É isso que acabamos por falar. Portanto, acho que podemos... direcionado em várias vertentes. Nós dissemos que para o nosso país, que é uma zona endêmica da doença, a vacinação é o método que deve ser adotado. Mas vacinação é fazer uma campanha de vacinação de verdade. 3, 5 anos consecutivos, com coberturas superiores a 80%. Portanto, essa seria a forma de combater a doença. Como é que pode-se definir a doença? Peripneumonia ou pleuropneumonia contagiosa bovina, já que afeta a pleura do pulmão? As duas estão corretas. As duas definições valem, porque a doença acomete a pleura. Em espanhol, chamam pleuropneumonia. Em português, peripneumonia, a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Sim. Há aqui uma do DJ Mimoso, mas é praticamente aquilo que se diz: propondo a quem de direito uma zona fria ou ausente de doença, poderia incentivar aos produtores e gestores políticos a mudar a posição de não apoiar o abate de animais portadores da doença. Portanto, eu acho que também já se falou sobre isso, acho que vamos... foi a doutora Carla. Foi a doutora Carla Fernandes. Portanto, acho que já se falou disso, vamos o doutor Dom Bolo também está a falar, também se falou. O doutor Moras também levantou a mão, também falou, que é o que pensa o doutor Sam sobre a necessidade. Foi essa a pergunta que ele fez. O doutor Dom Bolo ainda disse, para o nosso caso, as melhores opções serão a vacinação por 3 a 5 anos no sul e centro de Angola e no norte, começando por Cabinda, com teste e abate dos animais positivos com a devida indemnização. Concordamos. Concordamos. Isso já está aqui escrito. Deixa eu ver. Pois agora é só comentários. Parabéns. A medida, o doutor Dom Bolo diz que a medida chama-se controle de movimento. São necessários um conjunto de medidas para efetivar esta medida. Portanto, é precisamente o que se falou. Doutora Julieta, a sensibilização é fundamental, já que ainda existem criadores que não apresentam um efetivo completo para a vacinação, embora a vacinação não é regular e completa, isso podemos reconhecer. Eu acho que isso deve acontecer. O facto também de queremos vacinar os animais, de querer haver uma vacinação em massa dos animais, depois há criadores, principalmente os pequenos criadores, que fogem com os animais e não apresentam os animais à vacinação. Isso também acontece, não é, doutor Sam? É verdade. Por questões culturais. Exato. Nas campanhas de vacinação, os criadores não trazem todos os animais. O que acontece? Como não há lei que obriga os criadores a trazerem todos os seus animais, aqueles animais que estiverem em lactação, os animais que tiverem a ser usados para tração animal, estes, por tradição, não trazem a vacina. Então, é complicado. Nós temos uma criadora com manadas de 1.000 e tal, 2.000, 3.000 cabeças.
às vezes guarda metade, traz metade. Então, aí não tem os problemas. Portanto, a doença persiste aí, porque os que estão vacinados estão protegidos e os que não, Disseminam a doença. então, depois vão contraindo a doença na manada e muito complicado. Essa situação é verdade, acontece e é questão cultural. Pois. Tem que Daí, haver uma forma de obrigatoriedade para que os criadores possam, porque no tempo colonial havia essa obrigatoriedade, como se batia, traziam os animais. Mas hoje em dia não, é complicado. e daí aquela divulgação da informação é muito importante. Estávamos a exatamente. falar. Sim. Outra pergunta, acho que é a doutora Carla Fernandes. Como está o acesso e aquisição da vacinação para esta patologia? Olha, as vacinas são planificadas pelo ISV e o Ministério é que compra. Nós das províncias entregamos a nossa estimativa e a direção central faz as aquisições. Por exemplo, aqui na província da Huila, que temos um efetivo estimado acima de 1 milhão de cabeças, recebemos já na primeira fase 700 mil doses. Portanto, depois vamos receber mais o resto. Então, com essas 700 mil doses da PPCB, já começamos já a imunizar os animais. Agora uma pergunta minha, e talvez porque não estou muito bem na área. Os criadores não são obrigados a dizerem, no fundo, a registar quantos animais têm, registar-se como criadores, a quantidade de animais, isso não são obrigados a comunicar isso aos serviços veterinários? Este registro é feito na altura de vacinação. Ok. Todos os anos, nas campanhas, atualizamos o registro. Agora, esse registro peca por defeito, porque aquilo que nós acabamos de falar agora, nem todos os animais são trazidos. A manga, por exemplo, são escondidos na mata. É difícil o técnico, porque nós anunciamos, né? As brigadas ficam numa manga 3, 4 dias. Então, aquela área está toda avisada, olha, no dia X, as brigadas de vacinação estarão cá. E os técnicos chegam, os criadores vão trazer os animais e vão vacinando. Agora, aqueles animais, conforme eu disse, que são escondidos porque estão em lactação, porque são usados para tração animal, não são trazidos. E possa ser que exista um animal ou dois que são de estimação do dono ou do criador também, esse animal não é trazido. Então, nós não sabemos. Claro. O registro que nós efetuamos é daqueles que trazem os animais à manga de vacinação. Então, mas a brigada não vai às fazendas, não vai ao local onde os criadores não visitam? Fazendas organizadas, sim. Nas fazendas organizadas estão os pequenos agora, nos animais, sim. Ok. Os animais tradicionais é difícil, sim. porque ele está aqui hoje, amanhã vai mudar de lugar. Né? Ele lá não de mata, né? Pois, o tal das transhumanas. Pode estar num sítio hoje, amanhã já não está, vai lhe procurar, já não existe. Procura, às vezes fica 6, 7 meses, 1 ano, não lhe vejo. Sim, então, esse é que é o grande problema. Complicado. Ok. Temos aqui mais algumas. O doutor Jordão diz que a OIE recomenda a recirculação de carnes e não de animais. Isso resolveria algum problema. A circulação de carnes e não de animais. Exatamente. É por isso que eu estava... é por isso que eu falei no princípio de que vamos pensar aqui no futuro proibirmos a circulação de animais. Para que sejam abatidos cá e que as pessoas venham comprar cá a carne processada. Porque quando os animais circula tudo, como eu disse. O animal, às vezes, tem várias patologias que não são, por exemplo, diagnosticadas. E quando ele viajar daqui, por exemplo, para uma fazenda, no Kwanza Norte, um exemplo. Hoje em dia temos muita gente a terem fazenda, não sei o quê, e vem comprar animais. E esses animais, às vezes, saem sem resultado serológico. Então, ao tirar animal daqui,
está levando a fazenda no Kwanza Norte, não sei, lá no Nzeto, ou no Ijo em Malange, está levando as patologias daqui. Pois. Então, é por isso que tem que circular a carne e não os animais. Os animais têm que circular com controle de movimento. Controle de movimento implica os animais têm que ser rastreados serologicamente, não podem possuir nenhuma doença infecto-contagiosa, nem doenças parasitárias, nem doenças da pele. É só assim que depois vão poder transitar. E de maneira que se transita hoje, está contra as normas da OIE e de sanidade animal. E daí ter havido uma atuação também da polícia, porque é a polícia que está na estrada, é a polícia que pode mandar parar esses carros com os animais. É necessário mesmo eu digo assim, é necessário um encontro a nível de expertos entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Interior. Nós tivemos casos tristes aqui, que não dá para falar aqui no público. Casos tristes. Pois. Então, é complicado. É necessário um encontro a mais alto nível e a nível de expertos entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Interior, talvez a Administração do Território, para se definir as balizas, como é que se deve trabalhar neste caso. Porque é muito importante e urgente, porque senão é triste. A doutora Cleonice diz aqui um aspecto também muito importante que estamos a debater há uns dias na ordem, que é todas as medidas a tomar não serão suficientes se não se começar pela identificação e registro dos animais dos criadores. Portanto, isso é essencial. A identificação animal. Vamos tentar começar pelos pequenos animais, mas os grandes animais também era uma coisa muito importante. É com razão, porque a identificação animal te permite fazer a traçabilidade, não é? Te permite traçar as doenças, saber a origem da doença, onde é que veio o animal, tudo isso. Dizer aqui que em 2013, nós fizemos um projeto piloto de identificação animal. Esse projeto piloto nós apresentamos aqui, na altura, no governo provincial da Huila. O ministro da Agricultura era o senhor engenheiro Pedro Bucanga e o nosso governador, na altura, era o velho Marcelino Chibinho. Apresentamos o projeto, foi aceito e começamos a trabalhar. Tivemos apoio do Instituto Zooprofilático Experimental da Brus, mas seria de forma piloto na Huila. Primeiro íamos começar nas fazendas organizadas, são poucas, depois iríamos nos tradicionais, depois o projeto ia evoluir para todo o país. Como é óbvio, a fonte dos recursos secou, o projeto já não andou. Pois. Nós pegamos o projeto e entregamos ao ISV Central. Sabe? Como às vezes em Angola, quando as coisas saem das províncias, não andam. Tem que sair de Luanda. Então entregamos em Luanda para ver se façam andar o projeto. Está lá, está lá o projeto, muito bem escrito, foi escrito por nós. Com tudo que leva a um programa de identificação animal. Portanto, existe o programa, é só reativar e aplicarmos. Pois, vamos sonhando. A doutora Carla Fernandes pergunta, não seria uma altura de melhorar o modelo de atuação dos serviços de veterinária, mas acho que também respondeu tudo, tem que vir dos órgãos de decisão. De nada, não está, infelizmente, nas pessoas que estão no campo. Esta pergunta, melhoria da atuação, essa pergunta deve ser feita aos órgãos centrais. Exatamente, exatamente. Não a quem está no campo a trabalhar. Somos técnicos do campo, do terreno. Cumprimos ordens. Agora, Doutor Moras, ainda está com a mão no ar. Eu agora ia ler a sua frase. Quer falar? Doutora? Doutor Moras. Vou falar. Se ainda estou no ar, vou tirar isto. Já falei do assunto. Pronto, mas como eu ia ler agora a sua frase, que eu acho que é muito bonita, eu acho que pode dizer você. Ou quer que eu leia? É assim, eu continuo a pensar, aliás, com o Samu já discutimos, lembra-se de certeza uma palestra que fiz na Feira Agropecuária
de 2019 no Lubanga, que nós falamos sobre isso. Que enquanto não houver uma verdadeira autoridade veterinária, vamos sonhando, não é? Não temos hipótese de reforçar as medidas que seriam ideais. Temos que começar primeiro pelo reforço da autoridade veterinária. Tem que haver uma verdadeira autoridade veterinária. Se não houver, o resto é só sonhar. Aqui o Unício levantou uma questão que já no Congresso de 2012 no Lubanga nós tínhamos falado, que era a necessidade urgente de identificação dos animais. Já vamos em 2021, quando vamos, perdão, o último congresso que nós realizamos no Lubanga. Já falamos sobre a necessidade da identificação, mas enquanto nós continuarmos, desculpem, enquanto nós continuarmos a ter os serviços veterinários que nós temos no país, não vamos continuar só a sonhar. Essa é a minha questão. Está um abraço, ok? Um dia aos sonhos que se tornam realidade, quem sabe. O Dr. Dom Bolo está aqui a dizer um exercício necessário será o de quantificar o valor económico dos bovinos, fazer uma análise custo-benefício em relação ao programa de prevenção, controle e erradicação da peripneumonia. Seria realmente um trabalho, não sei se já foi feito, mas... Esse trabalho ainda não foi feito, mas nós podemos fazer, porque temos as ferramentas para quantificar e preparar um bom programa. Vamos esperar que, se nos forem solicitados, vamos fazer. Portanto, nós temos pessoas, temos colegas aqui capacitados para fazer isso, as ferramentas temos. Portanto, preparar um programa bom, com custos, com tudo, aquilo que nós temos, quando é que nos vale, e metas. Isto sim pode ser feito, mas eu repito, aquilo que disse o Dr. Moura, muito importante. A autoridade veterinária, é necessário que a autoridade veterinária seja reposta e funcione. Porque nós podemos ter boas ideias, bons programas, bons projetos, enquanto que a autoridade não tiver resposta, vamos ter sempre dificuldades na implementação e execução. Ok, temos aqui, penso que é a última pergunta da doutora Julieta, que pergunta: quais são os tipos de estudos que sugeria a sua realização ou que podemos fazer tendo em conta a realidade em Angola para esta doença e atendendo à inexistência de financiamento para a investigação agropecuária? Portanto, ele pôs epidemiológico, clínico, patológico, Os estudos são vários, porque aqui está tudo virgem. Imunológico, cirurgias, PCR. Mas há cá os estudos todos. É isso, penso que é isso. O estudo a ser feito é quase tudo, porque nós estamos, em termos de estudo da doença no país, estamos virgem. É virgem. Veja que eu não sei se o doutor Vladimir está aí, poderá nos dizer ainda o que ele fez com relação a esse estudo. Nós, no estudo que nós fizemos 4 coisas. Determinamos os fatores de risco associados à pneumonia contagiosa bovina, mas numa localidade pequena, numa província só. E numa província selecionamos 3 municípios. Determinamos fatores de risco. Depois fizemos estudo de prevalência da doença naquela área, mas nós queremos fazer agora estudo de prevalência a nível nacional, porque a doença está decabindo da Bunene. Agora é necessário fazer um estudo de prevalência em Angola. Temos que fazer estudo da suscetibilidade, portanto, aos antibióticos. No nosso país, os antibióticos são usados indiscriminadamente. Até há pessoas que não sabem da veterinária, vão comprar os antibióticos, utilizam de que forma ninguém sabe. Então, necessitamos fazer estudo da suscetibilidade dos antibióticos e também estudo dos antibióticos na carne, porque eu acho que muitos de nós consumimos carnes cheias de antibióticos, porque o criador no campo, ele tem um animal doente,
ele próprio já se passa de veterinário, vai, compra o medicamento, aplica. E às vezes não se cumpre o intervalo de segurança. Pode sacrificar um animal e submeter à venda, as pessoas compram e consomem. Então, temos que fazer também estudo da detecção dos antibióticos na gado. Isto são coisas fundamentais. Repito, estudo de prevalência da doença a nível do país, estudo das diferentes estirpes, temos que ver quais são as estirpes que nós temos, e termos estirpes angolanas, porque a doença já mora aqui desde o ano 1800. Então, temos que ter isolados nacionais, porque a partir dos isolados nacionais é que vai nos permitir fazer bem o estudo da gente, comportamento da gente no país, comportamento da gente etiológico, como é que ele se manifesta, quais são as formas principais. Também temos que ter isolados nacionais. Outro estudo importante. Temos que saber as origens geográficas da nossa estirpe, porque sabemos que a estirpe que nós temos é a B. EAB, segundo estudos de epidemiologia molecular feito por Yaya em 2008, escreve que da origem das estirpes africanas, a nossa se correlaciona com a estirpe sul-africana, e a estirpe namibiana, a estirpe zambiana, aqui da SADC. Mas há uma outra estirpe que afeta a África Oriental, diferente da nossa, e há outra estirpe que afeta a África Ocidental. Nós não temos nenhum estudo da estirpe que nós temos aqui. Portanto, é importante termos esse tipo de estudo. Eu já dizia que falta tudo. Falta tudo. Ok. Por último, não temos mais perguntas, só temos aqui uma frase do Dr. Dom Bolo, que o poder não se dá, conquista-se. E penso que não temos mais perguntas. Isso que estamos a fazer é para conquistarmos os nossos direitos. Não é? Exatamente. Possamos direito para que no futuro possamos trabalhar em boas condições. Né? Então, eu acredito esse exercício já é... Exatamente. Eu acredito que há pessoal muito capaz, técnicos veterinários, técnicos muito capazes de levar estes programas para a frente. O problema é realmente não haver os meios que sustentam isso e que ajudem a fazer esse trabalho, infelizmente. Infelizmente. Nós temos aqui quadros que levam 20 e tal anos, 30 e tal anos no campo, têm muita experiência acumulada. Uhum. Uns até, ele só vê assim um animal, já te diz, se viraram tempo já que em bandeira, pelo cada experiência acumulada que tem. Mas então, levar isso, porque nós temos que escrever. Essas coisas têm que ser levadas a trabalhos de investigação. Condições não há. Nós próprios, quando nós nos propusemos fazer esse trabalho, encontramos barreiras a nível nacional. Mas conseguimos superar essas barreiras graças ao apoio dos parceiros internacionais. Se nós não tivéssemos apoio dos laboratórios do Botsuana, dos laboratórios de Cuba, do laboratório da Itália, nós não íamos conseguir concluir esse trabalho. Mas só para ter uma noção, serviços de laboratórios próprios nossos, às vezes fomos bloqueados para fazer o trabalho. E quando o trabalho é benéfico para o país, não é para uma pessoa. Então, são essas situações que nós encontramos. Apoios não há, são difíceis. E, às vezes, estamos conforme estamos. Temos que trabalhar, temos que publicar, temos que pesquisar, para nós podermos dominar bem o agente, como é que ele se manifesta, como é que podemos curar essa gente, como é que podemos combater aquela doença. Temos que pôr pessoas nossas a trabalhar, a estudar aquelas doenças. Quando a união faz a força, se nós formos muitos e cada um trabalhar numa coisa específica, seremos depois muitos. Mas é triste o que nós passamos, mas nós gostaríamos que mais pessoas, mais colegas tivessem. Por exemplo, tem muitos colegas jovens que estão a terminar agora as faculdades. Deveriam ser colocados nessas.
tu vai fazer matéria tal, vai estudar sistema. E para amanhã o engrandecimento seria nosso, digo, do país. Do país, claro. A doutora Cleonice pergunta, os laboratórios do IIV também não deram apoio? Boa pergunta que a doutora Cleonice fez. O laboratório do IIV, sim senhora, o laboratório da Umpata deu um grande apoio. Nós trouxemos os reagentes na altura, que o laboratório não tinha, trouxemos reagentes de fora e conseguimos trabalhar no laboratório com os colegas, utilizando os equipamentos. E graças a esse trabalho que fizemos no laboratório da Umpata, é que conseguimos fazer o isolamento. Porque, no princípio, optamos em levar amostras para fora e não conseguimos nem isolar, por causa da situação que eu já expliquei dos movimentos, que o micoplasma é sensível aos movimentos bruscos de temperatura, e também não tinha meio de transporte para micoplasma, amostras chegavam, eram testadas, davam todo negativo. Então, sugeriram começar a fazer em Angola, onde é que o tempo entre a coleta e o laboratório não fosse muito grande. E nessa parte, sim, o laboratório, eu digo assim, eu tenho boa relação com os colegas do laboratório da Umpata, e aí conseguimos fazer esse trabalho de isolamento. Ok. Bem, acho que... Pela ajuda que foi dada. Ok. Não temos mais perguntas. Só tenho que lhe agradecer o seu tempo e a excelente palestra que deu a todos. Vai ser partilhada e vai ser visualizada, acredito, por muitos, porque vai ser colocada no YouTube do CANVAC. Eu depois mando-lhe o link. E mais pessoas poderão aceder à palestra, pessoas que estão a trabalhar e não conseguiram assistir, e talvez que esperemos nós que chegue aos órgãos de decisão, quem sabe, e que possam realmente estabelecer um plano eficaz de erradicação não só da peripneumonia, mas de outras doenças. Não sei se quer dizer mais alguma coisa para terminar. Doutora Cristina, desculpa lá. Doutor Moras, sim, pode. Aproveitava a oportunidade para convidar os colegas para que no dia... nós tínhamos planificado dia 16, não é? 16 e dia 30. Agora ia-me confirmar. Confirma? Sim, 16 confirmo e depois na próxima semana confirma do dia 30. Por isso, no dia 16 terá alguns conceitos ou técnicos importantes em medicina veterinária. Exatamente. Dada pelo Dr. Moras, que me falta ainda de mandar o que eu lhe pedi, para começar a fazer a divulgação da palestra. O Dr. Sam, depois falaremos, há de dizer, outros temas para palestras, que tem bastante experiência e é bom também de partilhar com todos nós. Depois diga-me quais são os dias e os temas das palestras que poderá nos dar. E muito obrigado. Tá bem, doutor. Eu aqui agradeço. Só gostaria de pedir, portanto, à organização, nesse caso a ordem, as imagens que nós passamos aí são imagens nossas de Angola. E temos que proteger essas imagens através de direitos próprios, porque pode amanhã estar a aparecer, por exemplo, fora. As imagens são nossas, tiradas dos nossos animais aqui. Então tem que se buscar forma de dar proteção por lei dessas imagens, para não serem usadas e modificadas por outras pessoas. Então, as imagens são inéditas. Nós temos que proteger essa imagem, porque se um dia nós eliminarmos a doença, a nova geração nunca mais verá essas imagens. Ou, aliás, não poderá ver essa imagem ao vivo, né? Mas, pelo menos, se nós protegemos, vamos ver, não, afinal de contas, os nossos que passaram por aqui deixaram isto. Então, peço isso para essa ordem. Proteção, por lei, tem que ser das imagens. Ok. Está dito. Pronto. Acho que é por tudo. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa. Também já está muito fora da hora, não sei se mais ninguém quer dizer nada.
Acho que é tudo. Acho que é tudo, doutor. Obrigado, obrigado. A palestra pode entrar no site da Ordem, o doutor Jordão diz que a palestra pode entrar no site da Ordem, portanto, vai entrar no CANVAC. Eu depois eu vou-lhe enviar o link do CANVAC e estão lá as outras palestras todas, já estão todas online, estão todas abertas ao público. São 3, portanto a sua vai ser a 4ª e esperemos muito mais no futuro. Depois eu enviei o link. Muito obrigado mais uma vez. Vou então dar como encerrada a apresentação da 4ª palestra. E tudo de bom para todos e até à próxima, no dia 16, com o Dr. Moras, que temos que divulgar. O Dr. Dom Bolo está a dizer, ainda não estamos... Não, Dr. Dom Bolo não foi, Dr. Dom Bolo foi... Precisamos fazer a divulgação com a devida antecedência, tendo em atenção o público-alvo. Às vezes é isso, temos que ser um bocadinho com tempo, a sua até foi bastante com algum tempo, que era para tentar chegar ao público-alvo e mesmo assim houve os tais criadores e Ministério da Agricultura e que não vieram assistir, mas pronto, mas pelo menos não podem dizer que não sabiam. Então temos de ter algum tempo para fazer a divulgação e para chegar a quanto mais pessoas melhor para assistirem. Então aqui mais 2. Obrigado e uma continuação de um bom dia e de uma boa semana de trabalho. Obrigado, doutor, mais uma vez. Foi excelente. E obrigado, um bom trabalho para todos. Obrigado a todos os participantes. Vou encerrar. Adeus. Até à próxima, doutor. Vou estar a aguardar as próximas palestras. Tá bom? Tchau. Adeus.